E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, você diz assim, ô bispo, o senhor fala sempre, seja abençoado. Mas como é que eu posso ser abençoado? Você é abençoado a partir do momento que você crê nessa palavra de fé que nós passamos para você. Por exemplo, a palavra de Deus é espírito, né? Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Quando nós, servos de Deus, do Deus Altíssimo, transmitimos essa palavra, profetizamos essa palavra, as pessoas que recebem-na, que acreditam, que creem, que a recebem, automaticamente são abençoadas, porque aqueles que creem porque a eles foi revelado. Quem revela é o Espírito Santo. Então, você verifica que uma coisa é decorrente da outra. Então, quando eu falo, ó, seja abençoado, receba, minha amiga. Quando eu falo, seja abençoado, você tem que dizer amém. Pronto, acabou. Esquece o resto. É assim a fé na promessa de Deus, na palavra de Deus. Mas nós estamos na campanha do Monte Sinai. Aliás, desculpa, do Monte Moriá. O Monte Moriá. É monte, né? Não deixa de ser um Sinai. Mas o que eu queria focar nesse momento é que neste domingo nós teremos a consagração dos dizimistas. Quando a gente fala em Monte Moriá, Monte do Sacrifício, nós estamos falando em coisas grandes, em conquistas grandes. Você vai tomar posse de coisas que, humanamente falando, são impossíveis. Mas quando se trata do dízimo, quando nós somos fiéis nos dízimos, quando nós fidelizamos o dízimo para com Deus, a exemplo do próprio Abraão, então nós nos tornamos a própria bênção. Olha só, você sabe, se você não sabia, vai ficar sabendo agora. Abraão pagou o dízimo, ele era dizimista antes da lei dos dízimos. Antes da lei de Moisés, Abraão já era dizimista. Quer dizer, o dízimo antecede a lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Então, quando nós pagamos o dízimo, quando nós cumprimos a nossa parte para com Deus, nós passamos a ter direitos e privilégios, ao ponto de até cobrar de Deus o cumprimento das suas promessas. E veja, minha amiga, veja essa palavra que Deus fala. O próprio Deus saiu da boca de Deus. Ele diz assim, ele diz, eles serão para mim particular tesouro. Eles, quer dizer, os fiéis, os dizimistas, porque quando uma pessoa se torna dizimista, ela só é dizimista, fiel, não é aquele dizimista ioiô, não, que uma vez paga o dízimo, outra vez não paga, uma vez devolve, outra vez não devolve, não. O fiel dizimista não interessa as circunstâncias, não importa para ele se o tempo está ruim, se a situação está ruim, caótica, mas ele mantém a sua fidelidade. E Deus permite até que aqueles momentos caóticos venham justamente para provar o coração daquele fiel. E se ele mantém a sua fidelidade, então aí esse torna-se propriedade particular de Deus. É o que ele diz assim, serão para mim particular tesouro. E ele diz mais, no capítulo 3, versículo 18 de Malaquias, ele diz assim, então,
Então, vereis a diferença entre... Aliás, desculpa, eu li errado. Então, vereis outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Eu vou ler outra vez. Então, disse Deus, então vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Mas o importante aqui nessa frase, nessa promessa, nessa palavra que saiu da boca de Deus, a importância aqui está nessa palavra outra vez, vereis outra vez, vereis outra vez. Isso é que é importante. A diferença entre o justo e o perverso. Quando ele fala, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, e o que serve a Deus e o que não o serve, Deus está falando o seguinte, olha, vocês viram o que eu fiz com Abraão? Vocês viram o que eu fiz com Isaac? Com Israel? Vocês viram o que eu fiz com Jefité? Vocês viram o que eu fiz com Moisés? Vocês viram o que eu fiz com os que me serviram no passado, com Davi, etc. Pois bem, é isso que eu quero fazer com vocês hoje. Aliás, lá em capítulo 51 de Isaías, ele diz assim, olhai para Abraão, olhai para Abraão, veja o que era Abraão. Abraão era sozinho. Mas quando eu o chamei, eu o abençoei. Quando a palavra fala abençoar, abençoar quer dizer multiplicar. A palavra abençoar significa multiplicar. Então, eu o abençoei, quer dizer, multipliquei. Eu fiz dele uma grande nações, muitas nações. E eu queria que você, então, trouxesse isso para você. Você que é fiel, dizimista, você vai participar da Fogueira Santa para um objetivo pessoal, para um sonho pessoal, para algo especial. Porém, não se esqueça que domingo é o dia, eu diria, da cobrança. Nós vamos cobrar de Deus aquilo que Ele prometeu na sua palavra, Ele tem prometido na sua palavra. E eu queria chamar a sua atenção para o seguinte, neste domingo, você vai na Igreja Universal do Reino de Deus, você vai para ser consagrado. Então, não vá para mais uma consagração, para receber mais uma unção na cabeça. Não, não vá assim não. Vá com essa determinação. Eu vou cobrar de Deus a diferença da minha vida para a vida daquele que não serve a Deus. Por exemplo, você é um empregado. Você é fiel a Deus, você é legal, você anda na palavra de Deus, tudo bonitinho. E o seu patrão é o seu chefe, é o que tem dinheiro, é o que tem o poder. Ele vive uma vida regalada e você vive uma vida limitada. Então você vai diante de Deus neste domingo e vai falar, Senhor, tu disseste, vereis outra vez a diferença entre o que serve a ti e o que não serve. O meu patrão, pode dizer mesmo, fala para Deus, o meu patrão, ele vive uma vida regalada, ele chega com aquele carrão lá maravilhoso e eu vivo, eu chego de trem, eu pego condução, enfim, eu tenho gemido para chegar no emprego, mas ele não. Ele vive uma vida regalada e eu vivo uma vida miserável. Isso não é justo. Meu Senhor, até quando eu vou ter que ficar vendo essas coisas? Até quando eu vou ver essa situação? Porque não é isso que o Senhor disse. O Senhor disse, então vereis outra vez a diferença entre o que me serve e o que não me serve. Então, vá neste domingo, todos vocês que estão me ouvindo, todos os que são fiéis,
todos os que são propriedade exclusiva de Deus, todos os que são tesouro particular de Deus, vá nesse espírito, minha amiga, vá nesse espírito para cobrar de Deus aquilo que Ele prometeu. É Ele quem promete, lá em Malaquias. Então, minha amiga, meu amigo, você tem esse direito, você tem esse privilégio. É como nós estávamos falando ontem, né? Quando a gente está certo, a gente cobra. A gente cobra os nossos direitos. Por exemplo, deixa só eu beber um pouquinho d'água aqui, um momentinho só. Muito bem. Veja só, minha amiga, meu amigo, presta bastante atenção. Quando o advogado vai com o cliente perante o juiz, não interessa se o juiz gosta do cliente ou não. Não interessa se o juiz gosta do advogado ou não. O juiz não está ali para julgar a causa do cliente, daquele advogado, à vontade, à la volonté, de acordo com a cara do cliente. Não, o juiz está ali para fazer cumprir a lei. Está escrita na lei. Olha, está aqui escrito, o advogado diz, o meritíssimo, está escrito aqui, olha, e ele cita a lei, a palavra da Constituição. Ele cita aquelas palavras, aquilo que já foi redigido e já foi consolidado pelo Congresso Nacional. É um direito do cidadão o cumprimento daquela palavra. Então, o advogado vai, diante do juiz, cobrar aquilo que o seu cliente tem direito. Ele não está fazendo, o juiz não vai fazer favor para o cliente, não, ele vai cumprir a lei. E se o juiz for um mau juiz, então o advogado vai ter que apelar para a instância superior. Ora, minha amiga e meu amigo, domingo agora, na consagração dos dizimistas, quando você vai cobrar essa diferença entre a sua vida e a vida do seu patrão, a vida do seu vizinho, a vida da pessoa que você conhece, que vive bem arregaladamente e é uma pessoa, inclusive, que não crê em Deus, é uma pessoa que debocha da sua fé, então você vai falar, ó Deus, isso não é justo, porque o Senhor prometeu, quer dizer, se você merece, se você não merece, não está em questão, você vai diante do justo juiz, na instância máxima da jurisdição divina, você vai da pessoa maior, no maior, o juiz dos juízes, você vai chegar para ele, Senhor, está aqui escrito, eu só quero o que o Senhor prometeu, e eu tenho sido fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Então agora eu quero ver, ou o Senhor vai me abençoar apenas quando eu estiver já cansado, velho, e não podendo mais gozar o fruto do meu trabalho. Aí não vale, né, Senhor? Aí está ruim, não é? É verdade ou não é, minha amiga, meu amigo? Você tem que ter essa disposição mental, porque quando nós oramos, nós não podemos jogar conversa fora, palavras vazias, lançar palavras ao vento. Nós temos que usar os nossos direitos adquiridos através da nossa fé no Senhor Jesus, lá no Calvário. Ora, ele prometeu, está escrito aqui, olha, o Senhor disse, então, outra vez vereis a diferença entre o que me serve e o que não me serve, entre os perversos e os que me amam. Ora, minha amiga, é nesta fé, meu amigo, que você vai chegar domingo agora na igreja. Então vá preparado para isso. Eu sugeriria a você, inclusive, preparar-se para que no domingo você não falasse nada com ninguém, nem cumprimentasse as pessoas pela manhã. Domingo você vai calado ou calada. Quando você chegar na igreja, quando começar a oração, então você vai abrir a boca como um passarinho e vai cantar a sua canção. Se é uma canção de dor, de injustiça, você vai cantar essa canção de dor e injustiça. Se você está alegre, se você está bem, se está tudo bem contigo, então você vai cantar aquelas palavras de adoração, de louvor a Deus.
Mas, se por acaso você é essa pessoa que não tem visto a diferença na sua vida, a diferença entre você e o ricaço que mora diante da sua casa, a diferença entre você e o seu patrão, porque você que tinha que ser patrão, você que tem que ser patroa, é ou não é? E o seu patrão é que tinha que ser seu empregado. A situação está inversa. Então, não é que você esteja com inveja dele, não. Não é isso. Não se trata de inveja. Nem se trata de olho grande nas coisas dos outros. Não! Nada disso. Nós estaremos apenas, neste domingo, cobrando de Deus a diferença. Foi ele que falou, olha, outra vez vereis. Eu quero ver. Eu quero ver. Porque essa diferença aqui, entre o justo e o perverso, a gente não vai ver no céu, não. Porque lá no céu não tem perverso. Lá no céu não tem quem não sirva a Deus. Então, o que Deus está falando aqui é para essa vida, aqui no mundo, aqui embaixo, na terra. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Vamos nessa fé. Vamos cobrar de Deus neste domingo os nossos direitos. Porque Ele prometeu. E ele prometendo, ele não pode faltar, ele não pode falhar, ele não pode mentir. É impossível para Deus mentir. Ele não pode mentir, não pode enganar. Então, neste domingo, eu queria que você, minha amiga, essa é a realidade, eu queria conscientizá-lo. Eu queria que você parasse e pensasse. Espera aí, foi Deus que prometeu isso? Quer dizer que Deus prometeu que nós, seus servos, seu povo, seus filhos, filhos de Abraão, filhos na fé de Abraão, Ele quer que nós vejamos a diferença entre nós, aqui na terra, aqui embaixo, entre nós e os filhos das trevas. Tem que haver essa diferença. Agora, por que não acontece automaticamente essa diferença? Amanhã eu quero falar sobre isso. Por que é que não acontece? Amanhã eu vou falar sobre exatamente isso. Por que é que não acontece essa diferença na vida de muita gente, de muitas pessoas? Por quê? Amanhã nós estaremos... Não posso falar tudo de uma vez, senão as pessoas vão engasgar, ou as pessoas vão ter, como é que se diz, uma indigestão. Tem que dar aos pouquinhos. Então, agora você já sabe o que vai fazer domingo. Domingo você não vai para a reunião da consagração para receber um pouquinho de azeite na cabeça, não. Você não vai com esse objetivo. Não, nada disso. Você vai no espírito de cobrar de Deus essa diferença. E então, você pode ter certeza que essa fogueira santa do dia 15 vai arrebentar, porque vai ter que mudar, mas vai ter que mudar radicalmente, vai ter que mudar muita coisa. Deus abençoe então você e a todos os que estão participando dessa programação, em nome do Senhor Jesus.